Marketing, the podcast. Apoio Bananalhama. Inteligência artificial, criatividade de verdade e soluções reais para transformar seu marketing. Chega de perder tempo criando conteúdo, nós fazemos isso por você. Saiba mais em bananalhama.com. Fala pessoal! E voltamos à programação normal. É o famoso Boa Noite do Marketing de Podcast. Eu sou um cara notívago, sempre falei isso. Eu sempre falei que eu não sou um cara diurno. Por mim, eu durmo até às 11 horas da manhã. Não dá, tá, pessoal? Porque eu trabalho, tá? Eu acordo 7 horas, 7h30, ali para poder fazer minhas ações e tudo mais no meu cotidiano, né? Nesses 10 mil projetos que eu me envolvo. Agora, eu sou um cara noturno. Muito prazer, para quem não me conhece, para quem já conhece, sintam-se em casa. Bruno de Souza Gimenez, o host do Marketing de Podcast, estrategista digital, mentor de carreiras, mentor do mercado de comunicação, especialista em branding, host do podcast, jogador de basquete, que é o que eu mais gosto de fazer, tá, pessoal? Então, só para vocês saberem aí. E é isso aí, Bruno aqui. E hoje, poxa, quando eu trago parceiros, e é um parceiro que eu estimo tanto, eu tenho um carinho mais especial, né? Eu gosto muito, acho que é um papo muito legal, é um papo com parceiro, é sobre um tema que eu acho muito bacana. Estou lendo uma série de conteúdos, então o nome hoje do episódio nada mais é Insights do SXSW 2025 e também trazer, e aí o nosso parceiro aqui, a Sing, vai poder falar um pouco mais sobre o GTC NVIDIA, que é o evento global da NVIDIA. AI aí falando e ninguém melhor do que falar isso que a NVIDIA. Mas vamos apresentar aqui nossa convidada, Vânia Grácio, com mais de 30 anos de experiência em comunicação corporativa. Vânia Grácio já atuou para marcas nacionais e internacionais de diferentes segmentos como tecnologia, entretenimento, consumo, e-commerce, esportes e muitos outros. Em 2018, foi colaboradora do livro Brand Real The Ultimate Entrepreneur's Handbook, ou, em português, desculpe meu mau inglês, Brand Real, o manual definitivo do empreendedor, oferecendo dicas a empreendedores de startups sobre como e quando contratar uma agência de PR. Okay? Vânia Grácio é formada em comunicação social pela famosa FAAP, né? Não vou falar o nome completo da FAAP, pesquisa aí. Pessoal, mãe de 4 gatos, Amy Bowen, Dave Grohl, Júnior e Lenny. Ou seja, já sabemos aqui que a Vânia gosta de rock, né? Apreciadora de vinhos, também gosto muito, tá? Amante de novidades tecnológicas e entusiasta de A. Ama shows de rock e pop, especialmente quando acontece em cidades favoritas, Nova York, Lisboa, Austin e São Paulo. Vânia, não coloquei aqui uma música de rock, mas seja muito bem-vinda, poxa. Muito obrigada, Bruno. Acho que você resumiu bem, realmente. A minha vida ela é uma mistura de trabalho, a gente trabalha para viajar, para ver os shows, para conhecer novas cidades, é isso que eu mais amo fazer nessa vida, além da comunicação, obviamente. E esquecemos de uma coisa, né, Vânia? Fundadora da Sing, né? Exatamente. Fundadora Por da isso Sing, que eu já deixei aqui atrás né? o meu fundo aqui com a Sing para não correr o risco de eu esquecer de falar isso, que a gente falou de tanta coisa assim, ficou por último, mas a Sing, inclusive, a gente está comemorando 21 anos de mercado esse ano. 21 anos, Vânia. 21 anos. Eu me peguei esses dias, cara, trabalho com negócios há 20 anos, só com comunicação há 8 para 9 anos. E eu fiquei pensando, como o tempo passa rápido, né? Passa muito rápido. Eu vejo isso pelas bandas também, quando eu vejo as minhas bandas favoritas comemorando 30 anos, 40 anos, você indo aos shows, eu falo, bom, ok, vamos continuar aqui Você usando os sabe, creminhos, mantendo tudo no lugar para a gente continuar trabalhando aí, fazendo muita coisa ainda. você sabe que eu tô aqui, marquei um episódio hoje,
e até com o nosso querido Barry, né, do Rock Rio Pardo, e a gente vai falar aí com ele no dia 30, né? Óbvio que esse episódio deve ir lá para maio, junho, mas sobre o Rock Rio Pardo. Então eu estou aqui em Ourinhos, sou de Santo André, né? Mas eu estou em Ourinhos e estou aqui ajudando um pouco aí o Rock Rio Pardo aí em algumas coisas. E, poxa, a gente gosta de rock, né, Vânia? Como a gente gosta de rock, evento. Eu quero ver a ativação de marcas do interior, quero acompanhar o rock, que eu adoro também. Vamos falar de muita Dave Grohl. Para mim, Foo Fighters foi o melhor show que eu já fui na minha vida. 3 horas e meia de deleite de show. Eu sou um pouco suspeita pra falar, porque realmente é a minha, assim, a minha banda favorita de todos os tempos é Led Zeppelin. Tem um quadro aqui bem no meu home office, fica de frente aqui pra mim. E o Foo Fighters é a banda atual minha favorita. Já perdi as contas de quantos shows eu já vi, de quantos aniversários eu comemorei. Marquei viagem para comemorar meu aniversário assistindo o show do Foo Fighters e continuo. Eu amo de paixão. Ah, eu adoro também Foo Fighters. Poxa, como pô, acho que foi o melhor show que eu fui. Fui no Metallica, no Morumbi. Ah, fui em muita coisa, mas eu tenho muitos lados, né? Como fui no Jack Johnson, no Espaço Unimed, que não é mais Espaço Unimed, agora é outra coisa, né? Acho que é Unimed, se eu não me... sei lá, não sei qual Eu que é, não sei, Espaço eles das mudam Américas. tanto de. Mas eu particularmente adoro. Estou muito numa vibe agora country americano e ouvindo bastante. O famoso Eu amo Johnny sertanejo Cash americano. também. Eu amo Johnny Cash também. Então é isso. A gente Pô. tem ali em Austin, é incrível ali. Você tem um festival do Willie Nelson, que é na fazenda do Willie Nelson. Nós até consideramos ir, mas é super difícil de Uh. conseguir ingresso. E aí era bem no dia que ia ter a palestra da Michelle Obama. Então a gente ficou ali, ver a Michelle Obama ou tentar ir a esse festival, porque é no rancho do Willie Nelson. Então você tem ali a cidade, Austin é conhecida como a cidade da música ao vivo, capital mundial da música ao vivo. Então é um festival que a gente gosta muito de ir para o Nossa. SXSW, justamente porque você mistura tudo, tem inovação, tem música, tem muita coisa, é muito interessante. Então já reunimos ali, tem muitas histórias. Ah, era papo meu aí no meu ambiente profissional, que a gente precisa dessa experiência aí. Tem algumas que a gente está mapeando para estar aí, eu pretendo estar em breve. Vânia, vamos lá, já está falando um pouco da gente. Eu falo sempre, até brinquei aqui, falei, vamos falar da Sing, que você é fundadora e tal. A gente no Marketing The Podcast, como vocês perceberam tanto, e eu quero deixar aqui uma coisa clara aqui para a audiência. Pessoal, eu quero agradecer aqui publicamente a Sing, agradecer a Vânia e toda a equipe, né? A Jana e todo mundo, que, poxa, muito legal o trabalho que a Sing faz, tá? Eu trabalho com muitas empresas de comunicação, principalmente assessoria de imprensa. No meu dia a dia eu lido com muitas, né? Muitas boas, por sinal, mas o carinho que a Sing trata aqui o nosso podcast, o carinho que eu vejo com tive muitos contatos com clientes que elogiaram 100% aqui a Sing. É um trabalho diferente. A gente que está nesse mercado há tanto tempo, a gente começa a perceber quem que é diferente no mercado, né? E, poxa, muito legal aí o trabalho de vocês e muito obrigado pela parceria, viu, Vânia? De verdade. E até eu falei Eu que aqui da Sing no agradeço. final. Imagina, eu agradeço, deixei até aqui a Sing, falei, pô, fundadora da Sing e tal, porque o nosso podcast, para quem ouve, sabe que a empresa ela fica meio que de pano de fundo ali no final. A gente fala muito do profissional, de quem faz as coisas acontecerem. Falando disso, vamos lá. Vânia, a gente não levanta, né? Como eu falei aí, 1 hora da tarde, brincadeira, gente, eu não levanto 1 hora da tarde, não. Como a gente pega e a gente não acorda, levanta da cama com terno e gravata ou com uma roupa ali mais social, né, para ir trabalhar. Quem que é a Vânia? A Vânia é roqueira, pelo visto, bem roqueira, tem os gatinhos que estão ali no roteiro, como a gente falou. Quem é a Vânia? Conta um pouquinho da história da Vânia. Esquece Sing, quero saber a Vânia. Nossa, que difícil. Bom, eu comecei em comunicação, sempre fui muito curiosa, queria aprender, saber um pouco de tudo. Eu queria saber o que era jornalismo, o que era RP, o que era publicidade. Então, eu fui
cursando muitas coisas, mas sempre gostei muito de inovação, de tecnologia. Então, eu fui buscando isso para a minha carreira. Então, eu trabalhei em agências, trabalhei em banco, na área de comunicação, na área de marketing. Aí eu fui acumulando isso. Depois trabalhei 10 anos em uma grande multinacional de PR, foi onde eu falo que foi a minha escola, que eu amo, que é a Ketchum. Trabalhei durante muito tempo, durante 10 anos lá. E aí saí de lá para abrir a minha própria agência, porque, assim, eu sou workaholic. Então, assim, quando eu estou falando de trabalho, assim, é o que eu amo fazer. E eu sempre misturei, porque desde quando eu estava na Ketchum, eu viajava a trabalho e eu já olhava, bom, quais são os shows que eu vou ver? Então, assim, para te dar uma ideia, em 2003 eu fui ver um show em Los Angeles, eu fui a trabalho para Los Angeles e descobri que tinha um show do Marilyn Manson. Isso em 2003. Então eu já usava a internet, já fazia viagens. Então, assim, eu usava o meu trabalho para experimentar muitas coisas. Então, lá atrás, quando ninguém ainda falava muito disso, eu já usava o Expedia, organizava as minhas próprias viagens usando a tecnologia. Então, tanto que eu fui durante um tempo na Ketchum diretora da área de tecnologia, que eram os clientes, era a maior área que tinha na época, isso em final dos anos 90, mais ou menos. Fiz lançamento de primeiro site de leilão no Brasil. Então, assim, eu sempre atuei muito nessa área de misturar inovação com tecnologia. Trabalhei para grandes marcas de entretenimento na Ketchum, Disney, Universal, Buena Vista, Fox, Warner, as grandes marcas, e depois para as grandes marcas de tecnologia, Oracle e várias outras. Hitachi Data Systems. E aí, depois de tudo isso, chegou uma hora assim, qual é o grande desafio que eu tenho agora? É montar uma empresa no Brasil, porque eu acho que não existe nada mais desafiador do que montar uma empresa. E aí, a ideia era como nós podemos nos diferenciar do mercado. E aí foi montar uma boutique onde você traz o lado humano, que nós vamos questionar, porque o que acontece muito, quando você fica dentro da sua própria empresa, eu estou falando da nossa, da minha, né, da Sing, ou das marcas, a gente acaba olhando sempre muito para o próprio umbigo, você acaba esquecendo um pouco o que tem em volta. Então, a nossa ideia é trazer esse olhar mais humano de questionar por que você, assim, olhar o que está acontecendo na sociedade e efetivamente fazer um trabalho de boutique. Então, eu sempre brinco que a gente tem o melhor dos 50, eu estou com 55, tenho quem está o melhor dos 40, dos 30, dos 20, a gente junta olhares diferentes, visões diferentes de mundo, experiências, porque, obviamente, eu, quando vou para o South by Southwest, hoje, quando eu ia há 5 anos, era uma outra experiência da experiência que eu tenho hoje. A mesma coisa quando eu vou a um show. Antes eu gostava de ficar lá atrás, agora eu quero ficar lá na frente. Então, enfim, tudo vai mudando. Você tem perspectivas diferentes e a gente busca trazer essa perspectiva para o trabalho. Então, assim, mistura a minha vida, mistura muito o trabalho, porque efetivamente é o que eu gosto de fazer, e eu vejo sempre o trabalho como uma forma de conectar com mais pessoas, conhecer pessoas, ter experiências incríveis. Muito do que eu faço hoje na minha vida, do que eu aprendi, foi graças ao trabalho, a tudo as experiências, as oportunidades que eu tive. E aí, hoje é muito legal ter a oportunidade de oferecer isso para a equipe também. Pessoas que estão fazendo a sua primeira viagem internacional a trabalho, ou a primeira viagem aqui no Brasil mesmo a trabalho. E eu sempre incentivo todo mundo a viajar, porque eu falo que viajar, principalmente quando você vai sozinha, eu amo viajar sozinha, você abre a tua cabeça, você é obrigada, você quer aprender inglês? Vai viajar sozinha, você vai ter que se virar, sozinho ou sozinha, você vai se virar, você é obrigado a aprender. Então, assim, eu falo muito de trabalho, que eu falo que é parte do que eu faço, óbvio, de uma forma mais muito consciente, que eu acho que a gente... Hoje eu tenho um pouco mais essa consciência de que não, eu tenho que ter o meu tempo de descanso, eu vou ler, até porque é isso, essas experiências de ir a um bar, de ir a um restaurante, tudo isso vai trazer essa visão que a gente precisa, principalmente sendo de comunicação e marketing, de saber o que está acontecendo no mundo, para aplicar isso, né, ao que a gente vai sugerir, as estratégias que nós vamos criar. Então, hoje eu tenho um pouco mais essa consciência. Lá atrás, às vezes eu virava a noite trabalhando e achava isso lindo, mas na época isso era normal. Com o tempo, eu fui entendendo também que eu tinha que ter a preocupação com a minha saúde para conseguir fazer isso de uma forma mais saudável. Eu acho que hoje esse equilíbrio e essa mudança do mundo também exigindo mais isso, eu acho que ficou bem mais interessante. E eu falo bastante, como já deu para perceber, né?
Eu acho que foi maravilhoso, tá? Gente, eu repito muito o que foi maravilhoso aqui no podcast. Loucura, tem alguns jargões, Vânia, que o pessoal tá pegando. E aí o pessoal fica, cara, isso é muito maluco. Eu falo muito isso. Quando eu falo, pô, aqui é um site diferente, essa sessão é muito maluco, é maravilhoso. E é totalmente genuíno, pessoal. Eu vou falar o porquê. É bom também porque tem um tom de voz do podcast. A questão eu adoro isso. Só disso que você falou, eu peguei 3 recortes maravilhosos pra gente. E até chutando o balde do roteiro, né? A gente está falando aqui do SXSW, que eu tenho uma dificuldade para decorar essas letras, que é impressionante. Às vezes eu mando um SSXW e por aí vai. Mas assim, você falou de coisas que são muito legais, dentro até do que eu estudei esses dias, né? Algumas coisas que eu andei acompanhando, e a gente já volta para SXSW. Hoje eu estava lendo uma matéria ali, eu acho que o LinkedIn ali fica até uma dica para quem trouxe aqui, foi num episódio nosso, né? A Luísa Oliveira, ela trouxe para gente, a consultora do LinkedIn, e trouxe para gente esse insight falando, pô, vocês querem ranquear ali no LinkedIn? Vai ali naquelas notícias que fica no canto direito superior do LinkedIn e trabalha em cima delas, né? E aí falei, poxa, então eu peguei agora como rotina trabalhar aquelas mensagens, aqueles conteúdos e ler. Eu estava lendo uma chamada, e aí vocês como assessora de imprensa sabem muito bem como é que o Brasil está numa recessão, né? O Brasil está numa recessão. É a tendência de recessão, não está, mas é uma tendência de recessão, isso no global. Aí eu fui ler um pouco da matéria, né? Era até o Ricardo Amorim falando sobre ela. E na matéria estava, ok, o Trump tem novas medidas, tem outras situações para o mundo, onde, pô, tem ali uma briga com a China, uma briga econômica, fiscal com a China e tudo mais, mas o Brasil foi o menor taxado. Baita oportunidade. Então, a oportunidade do Brasil e tudo mais, Brasil crescer, investimentos e tudo mais, de acordo com o mercado global. É impressionante como é difícil você empreender no Brasil, mas é impressionante como o Brasil sempre está a par de oportunidades. Você seja pessimista, você não vai perder as oportunidades, mas você pode olhar com otimismo para tudo, né? E o Brasil sempre se sai de uma maneira. Você falou, é difícil no Brasil a gente empreender, concordo, mas é muito legal a resiliência do povo brasileiro, né? Outra coisa legal que você falou é cultura da empresa. Eu estou vendo muito no que você está falando, a cultura da Sing. Muito. E aí eu queria até te perguntar dessa cultura, né? Se isso daí é algo que está na essência, que eu estou vendo que não se perde a cultura da Sing, pelo que eu estou vendo. E você mencionou saúde mental. Eu até volto e faço o meu merchan aqui do primeiro episódio dessa 5ª temporada, que é co-CEO da Renova, Luiz Escavarda, e com o Diego Burger, né, que é da faculdade UPenn, que ele é um dos maiores, se não o maior especialista do Brasil de felicidade, né, pesquisador sobre felicidade no trabalho, felicidade na vida, tantas coisas. E eu pego alguns dados, e quando eu vejo dados, mental health, saúde mental, é uma questão que está muito latente. Hoje é a maior preocupação do mundo, né? Só nessas falas suas, você já trouxe esses 3 temas de uma vez. Não é problema você falar muito. O que você falou é riquíssimo, Vânia. Riquíssimo. Quero que fale mais, inclusive. Que bom, eu falo bastante. Falando de cultura, eu sempre brinquei, e aí eu acho que hoje, eu sempre falava isso quando eu atuava como assessora, né, na linha de frente, eu continuo atuando até hoje, mas mais na linha de frente com os clientes, que eu sempre falava que toda empresa é a cara do seu presidente. Porque assim, não adianta você querer criar uma cultura se ela não vem de cima, se ela não é genuína. Então, assim, se eu quero que a empresa tenha esta cara, se eu quero que a empresa ela tenha pessoas que se preocupam com as outras, não quer dizer que a gente não tenha metas, que a gente não tenha objetivos, que a gente não se preocupe com resultados. Eu tenho que me preocupar com isso, porque isso é uma questão de sustentabilidade. Eu preciso, né, oferecer, é uma troca. Nós oferecemos um serviço para o cliente, ele nos paga em troca disso. Nós oferecemos um emprego para uma pessoa, ela entrega como ela recebe para prestar um serviço, para estar dentro da equipe, entregar ali o que a gente prometeu para o cliente. Então, nós temos muito essa preocupação de o cliente ele vai receber pelo que ele está pagando. Nós temos uma preocupação que existe a reputação da agência.
Então não adianta, a gente está há 21 anos no mercado, justamente porque nós nos preocupamos com a nossa reputação antes de se preocupar com a reputação dos clientes. A gente constrói a reputação. Então, as pessoas que estão dentro da agência, elas precisam entender isso e precisam se sentir à vontade. A gente até brinca que assim, quando a pessoa entra e ela não se encaixa, eu falo que ela se autoejeta. Ela não fica. Porque é isso, a gente é muito. Vamos. Então, assim, durante a pandemia, a gente criou um clube do livro, que era para incentivar as pessoas a lerem, para criar conexão, porque era muito difícil a distância, e nosso problema não era o home office, era justamente você não encontrar com as pessoas e para criar essa conexão. Então, a gente tinha. A gente fez 1 milhão de coisas ali, justamente porque era a preocupação com a saúde mental das pessoas. Então, assim, tem horas que a gente vai ficar nervosa? Tem, e é natural, vai acontecer, faz parte da vida. Esse, inclusive, foi um tema muito, muito discutido durante todo o SXSW, inclusive durante palestras do Scott Galloway, que ele é muito mais voltado a fazer previsões ali de M&As, do que vai acontecer na economia, do que vai ser a tecnologia mais bombada, como vai ser a parte de negócios. E ele trouxe essa preocupação com saúde mental, com solidão, com a falta de conexão das pessoas. Então, a gente tem muito essa preocupação de criar essas conexões com as pessoas. Então, assim, nós ouvimos muito a equipe para saber. Então, muitas vezes, assim, tem a diferença geracional, então eu tenho que ter uma pesquisa, eu tenho que estar ouvindo as pessoas o tempo todo para saber o que elas querem e saber como que. Então, é um trabalho muito efetivamente em equipe e sempre valorizando, que a gente prefere promover a pessoa que está dentro da agência, ter um plano de carreira para ter pessoas que pensam como a gente, no sentido de, olha, eu quero me preocupar com o cliente, eu vou efetivamente entregar um serviço bem feito, eu vou entregar o que o cliente realmente está esperando e customizado, personalizado, ser proativo. Não vou ficar esperando, o cliente me pagou, eu vou esperar ele me cobrar. Não, a gente toda a equipe é incentivada a ser proativa atrás disso. E nós incentivamos muito que as pessoas, então assim, a gente, por que você está além do horário? Então assim, para fazer hora extra, tem que ter uma autorização do gestor, porque é isso, eu quero que as pessoas tenham vida, nós queremos que as pessoas tenham vida depois. Porque não dá para trabalhar em comunicação sem saber o que está acontecendo no mundo, sem conhecer um restaurante, sem conhecer, visitar exposições, ir ao cinema, ler bons livros, tudo isso. Isso é viver, isso é você melhorar a tua visão de mundo, e isso vai se refletir no trabalho. Então, nós queremos que as pessoas vivam e tenham uma vida saudável. Aí, sendo saudável, elas serão ótimas profissionais. Então, na verdade, é o contrário. Nossa, isso é muito de acordo ao que eu acredito, Vânia. Muito. Eu falo muito isso. Eu falo, olha, tudo que eu uso hoje para podcast, muitas referências vão ver do meu mundo nerd. Eu sou um nerd declarado. Geralmente eu falo, não, quando é uma negociação, eu quero a minha mesa de RPG aqui para eu entender quais lados que eu vou jogar. E muito isso eu uso de referências do meu dia a dia. Poxa, esses dias eu usei a referência Goonies, o pessoal não entendeu. Nossa, me senti mal, hein, Vânia? Meu Deus do céu. E aí, assim, eu falo muito isso. Eu falo, pessoal, não é em treinamento, principalmente das equipes que eu faço, da conversa com o pessoal, não tem como você pensar só em operacional quando você trabalha em comunicação. É impossível. Leia tudo que vocês procuram. Leiam, pesquisem. Às vezes é uma tirinha que vai te dar um insight de uma coisa que faz diferença. Eu brinco, eu quase fui professor de história, tá, Vânia? Eu fui para a sala de aula, tá? Quase fui professor de história. Eu lembro que eu cheguei, né? Eu luto jiu-jitsu e tudo mais, eu cheguei com o kimono na sala de aula atrasado. E olha o insight que na aula de história, de historiografia, onde eu tinha que saber se aquela foto era verdade ou mentira, devido ao contexto histórico, o professor deu uma bronca na sala que me abriu uma janela.
ele chegou assim e falou, cara, sabe qual que é o problema de vocês? Vocês estão indo mal em notas e tudo mais? Porque vocês não colocam a história do Brasil junto de historiografia. Vocês não colocam o contexto de geopolítica junto. Vocês entendem isso em lados separados. E eu falei, poxa, não é só em história, é em tudo. O pessoal não consegue entender que tudo é comunicação. Você precisa colocar todas as situações em livros que você lê, videogame que eu jogo. Quantas vezes eu não usei coisa de videogame? Assim, e vai. São coisas que vão indo, vai abrindo mente, vai gerando criatividade. Você coloca dentro, obviamente, de um contexto, dentro de um briefing que você recebe, tem um entendimento mais macro das coisas, mas isso vem da cultura, né, Vânia? E aí é uma coisa que a gente precisa bater bastante. Cultura, cabeça mais tranquila para ver o macro, um líder precisa ver o macro, um bom profissional precisa ver o macro, e é igual uma máquina. Se a máquina está no máximo da sua operação, ela vai parar. E se ela está ali com capacidade produtiva, ela vai entregar mais. É fato isso que você falou. Recortes que a gente vai usar, hein, velho? Fique à vontade. Recortes. Inclusive, a questão da saúde mental, ela tem a NR1, né, que entra em vigor agora em maio, então toda empresa vai precisar fazer alguma coisa. A gente já tem essa preocupação, já faz aqui uma série de iniciativas, palestras, tem no convênio, a gente tem acesso à academia, a planos que prevêem ali terapia. Aliás, terapia eu amo, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, né? Deveria ter, até tem plataformas toda semana. Que deixam isso toda semana. mais acessível às pessoas, porque até pouco tempo atrás era algo inacessível para todo mundo, e eu acho que é super importante você se conhecer, entender o que você precisa ali, tirar o melhor de você, acho que é essencial. E esse foi um assunto assim que eu acho assim, quando você vai ao SXSW, você tem 23 trilhas, você pode buscar ali o tema, eu vou só olhar inteligência artificial, só branding, só psicodélicos, que esse ano tinha uma trilha ali que bem mais forte de psicodélicos, só saúde mental, futuro, tem uma trilha que é 2050, então você já tem ali tudo que vai, né, a visão para até 2050, então tem 1 milhão de coisas. Mas o que me chamou a atenção é que, assim, em palestras diferentes, profissionais completamente diferentes, falando sobre saúde mental, sobre o uso excessivo de telas, na verdade, o uso excessivo da tecnologia. Então, você estar em um evento que está falando de inovação, que é o principal ali desse evento, é você falar de inovação e ter tanta gente falando assim, olha, ok, legal, eu amo tecnologia, amo inteligência artificial, então eu fui ver muita coisa de inteligência artificial, porque gosto muito, já fiz curso, eu quero usar, eu quero entender, eu quero saber onde a gente pode usar cada vez mais a inteligência artificial, mas assim, todo mundo, inclusive os futuristas, falando que assim, ok, a inteligência artificial, ela vai otimizar uma série de coisas, ela pode trazer, ela pode melhorar, aprimorar o lado humano das pessoas, porque assim, eu posso ser uma profissional melhor graças à IA, eu faço uso da IA para ser uma profissional melhor, e aí usar efetivamente a minha inteligência, porque eu ponho o que for mais manual para a IA fazer. Porém, por exemplo, o Scott Galloway falou isso, o maior impacto da IA vai ser na forma como na solidão que ela está causando nas pessoas, porque assim, as pessoas estão recorrendo, ela vai buscar um relacionamento, ela recorre a um app que tenha IA por trás. Ela vai buscar companhia, ela vai atrás de alguém que vai, sei lá, um assistente virtual por IA que você vai usar ali. E aí ele trouxe dados dizendo, e aí, primeiro que ele falou uma coisa que aí eu tenho que falar que eu adoro, que eu adorei, que é assim, o elemento químico de 2025 é a testosterona, porque nunca se viu um crescimento tão grande das mulheres nos últimos 30 anos, você tem mais mulheres nas democracias, em cargos políticos, em liderança, então
segundo ele, esse é o elemento químico de 2025, porque é um crescimento coletivo. Então, eu acho que realmente isso é muito legal de ver e ter números falando disso. E aí ele trouxe um outro dado, que é o quanto as pesquisas mostram isso mesmo. Os jovens estão muito mais solitários, porque eles ficam atrás das telas, eles não têm a relação ali de ligar para alguém, de conversar, de se encontrar com alguém, de ter relações humanas, né, presenciais. Eles estão muito nas telas e se isolando nisso. E aí, qual que é a diferença? As mulheres, quando elas se isolam, elas se sentem solitárias e deprimidas, elas canalizam a energia para a família, para o trabalho, elas vão ler, elas vão achar alguma outra coisa para fazer. Os homens se isolam, e isso é preocupante, principalmente com os jovens, porque isso está criando uma geração mais deprimida, que está se envolvendo com drogas, que tem a tendência de ir para extremismos. Então, assim, ele trouxe números falando disso. Então, eu acho que essa é uma preocupação muito grande, que assim, e eu falo isso assim, de uma pessoa super entusiasta de tecnologia, eu uso tudo, eu testo tudo, saio testando tudo, assinando tudo que pode, porque eu também sou contra as coisas são grátis, porque Eu também. tudo que tem é grátis, tem um preço, que são os seus dados, então eu saio assinando tudo para experimentar, depois vejo o que usa, o que não usa. Mas assim, a gente tem que ter essa preocupação. Isso foi a mensagem em tudo quanto é palestra ali. As pessoas precisam se conectar mais, a gente precisa falar com as outras pessoas, sair, ver gente. Isso é super importante para a gente combater essa crise. Então, assim, a grande crise é essa. E isso lá atrás, antes da pandemia, eu já tinha ouvido de um workshop com o pessoal da China, falando justamente que eles estavam nos preparando, a gente fazia parte de um grupo de agenda, um grupo internacional, eles estavam nos preparando porque a pandemia já estava para ser decretada. Inclusive, isso foi em fevereiro de 2020, eu tinha comprado meu ingresso para ir para o South by Southwest, e acabou não acontecendo, né? Ele foi cancelado. Perdi viagem, perdi tudo, só a badge que não, o ingresso ficou, né, para o ano seguinte, eu posterguei para 2023, mas eles já falavam dessa preocupação que, assim, depois da pandemia que a gente teve de Covid, a próxima pandemia vai ser depressão. E é isso que a gente... Então, toda vez que eu comecei a ver, porque eles já passaram por várias pandemias ali na China, então eles já sabem mais ou menos o que vai acontecendo. Sim. E é isso que a gente está vendo aqui. A quantidade de jovens que não sabe se relacionar, que não sabe falar, que tem medo das coisas. E assim, e aí uma outra coisa é o desconforto. Vários palestrantes falando assim, assuma o desconforto. Isso vai te levar a outros lugares, não precisa ter medo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente busca com muito diálogo, e a gente sente tanto com a equipe, com pessoas com quem a gente se relaciona no mercado, a gente busca tentar ajudar para ter essa discussão, que eu acho que é uma discussão muito importante nesse momento. Quero deixar bem claro uma coisa. O documento da SING, acho que eu posso liberar, né, Vânia, para o nosso grupo de mentoria aqui, tá? Então, a gente tem aqui, eu tenho um grupo de mentoria, né, nível 1, que é o grátis, tem o 2, o 3, eu vou liberar no 2 e no 3, e aí para a gente poder ter aí a divulgação dessa visão da SING sobre o South by West, tá? E a gente, basicamente, você falou de muita coisa legal. Uma coisa que eu queria trazer, corroborando com isso que você falou, eu estava conversando com um C-Level, amigo meu, né? Então a gente se reúne no Starbucks aqui, aqui em São Paulo, e a gente senta e fica lá conversando, né? Trocando uma ideia, conversando e falando sobre o mercado, conversando sobre tendências e tudo mais, né? E ele falou, cara, eu não sabia que era tão proveitoso eu conversar com as pessoas. Hoje eu tiro um slot de manhã da minha agenda, das 8 horas da manhã até o meio-dia, para conversar com pessoas. Em todo o meu tempo como C-Level, eu não tinha esse tempo de conversar com pessoas, eu estou ganhando muito mais por uma nova empreitada da minha vida. Poxa, eu penso aí, eu faço um paralelo a isso que você falou,
com essa geração, porque eu, assim, confessando no alto dos meus 35 anos de idade, para fazer 36 em agosto, né? Um leonino, tá, pessoal? Para quem não sabe, eu basicamente cresci jogando minha bola, cresci ali uma infância pobre, mas muito feliz, graças a Deus, onde ali eu estava correndo, estava brincando, estava ali com meus amigos, estava me divertindo, né? Estava vivendo, mas em sociedade, em comunidade. Hoje se fala muito em comunidade digital, né? Hoje a gente não fala mais em comunidade local. Quando você fala comunidade local, a galera até estranha. Isso não é saudável. Isso não é saudável, isso não é legal. Você vai perder muitas conexões, muitos aprendizados. E eu falo uma coisa, Vânia, que é na faculdade, quando a gente vai, faculdade é muito importante, tá, pessoal? Faça faculdade, façam pós, façam mestrado e tudo mais. Eu adoro estudar. Mas os amigos e toda aquela conexão que você tem, o network que você tem, ele te ensina muito mais que uma faculdade. Aqui, conversando com você, Vânia, eu aprendo muito mais que muito curso. A verdade é essa. Então, conversem, pessoal. Sabem, eu sou um gamer, eu tenho todos os videogames possíveis, eu sou igual a Vânia, eu contrato tudo quanto é tipo de serviço streaming, eu tenho todos. Daqui a pouco eu tô indo assistir um jogo ali do Palmeiras com meu sogro, né? Até um abraço e um beijão, Luiz. Mas justamente aí a gente precisa ter essa convivência. Uma coisa que eu já quero pegar um gancho, e eu quero já puxar quais são as palestras, falar algumas, mas eu quero que você me dê um overview e conte um pouquinho aí do South by Southwest, um pouquinho mais, você que está esse tempo todo, 5 anos indo, já acompanhando. Eu estudei algumas palestras, foi pelo ponto de vista do Guido Sartre da galeria, tá? Em algumas transcrições de áudio que ele fez, e eu li algumas coisas muitíssimo interessantes, considerando que era imparcial, porque era transcrição de áudio. Ali, no final, teve do documento que até eu estudei e trouxe isso para o grupo de mentorias, teve uma palestra que me chamou muita atenção, que eu não lembro quem foi, você vai poder me corrigir, pode falar, é à vontade, mas falando sobre a evolução da IA. Eu vi muito sobre IA, mas como a IA trabalhar para uma questão de autoconhecimento do humano. E aí, quando fala da IA trabalhar para autoconhecimento humano, é justamente o que você falou. É uma questão de autoconhecimento, terapia, uma terapia pessoal que vai impactar vários cenários. Vários cenários. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho disso, porque ao que eu li, pelo que eu li, foi muito mais sobre saúde mental, primeiro ponto, a solidão que você mencionou, e a IA no meio disso tudo como um motor rodando todos os temas. E eu vi uma coisa da CXSW. Eu rodo evento pra caramba, o ano todo, e eu tô cansado de ouvir as mesmas coisas. Cansado, Vânia. Eu ouço as mesmas coisas aqui e ali, não tem uma inovação, não tem nada. Quando eu comecei a ler algumas coisas do SXSW, teve uma palestra que era uma palestra de transição energética. Eu falei, não vou ler sobre isso, vou ler outra coisa. Só que aí eu peguei e falei, eu vou ler um pouquinho sobre isso. Sensacional, porque transição energética é um assunto essencial para a gente. E eu falei, poxa, mas um evento de comunicação, inovação, negócio, faz sentido, total sentido, porque isso vai mudar o mercado, isso vai mudar a comunicação. Tem lá uma questão de ser escalável, né, de escalabilidade, da questão da energia, que não é a questão de fazer baterias, mas sim de ter uma cadeia de produção disso, né? E assim, basicamente, isso era interessante também. Então, a CXSW ele trouxe muita coisa diferente para o mercado de eventos, que eu não vejo aqui. Então, eu queria que você me trouxesse isso, Vânia, falasse um pouquinho do SXSW, o que você viu, dê a aula, porque a audiência e eu também estou aqui para aprender. Bom, o evento assim, eu sou fã, eu falo que ele é o investimento numa pós-graduação todo ano. Porque todo ano você vai lá, são temas diferentes, você pode escolher as principais palestras, porque você tem ali os grandes nomes que vão todo ano, tipo a Amy Webb, mas a Amy Webb, todo ano, ela queria alguma coisa diferente.
Então, ela é para mim, ela é uma apresentação imperdível. Todo ano eu quero ver a apresentação da Amy. Eu vou ficar, você vai ficar 2 horas na fila antes para conseguir chegar, para conseguir entrar na palestra dela na principal sala. E eu prefiro, eu quero fazer isso, porque é uma experiência que vale muito a pena. Então, assim, em termos de IA, você falou, tinha uma trilha inteira. Então, assim, eu vi várias palestras sobre IA. O que me chamou muita atenção? E aí, só voltando um pouquinho antes, o material que nós fizemos, a gente fez, né, junto com a minha sócia, a Jana, nós fizemos um e-book de 87 páginas, com assim, os principais pontos das apresentações que nós vimos, além de toda a parte de ativação de marca, de eventos, porque acontecem vários eventos dentro do evento, são vários eventos dentro de um evento só. O evento acontece na cidade inteira, então você tem palestra no centro de convenções, palestras, apresentações nos hotéis que estão no entorno, mais casas que são alugadas e transformadas para as experiências de cada marca. Então você tem a Casa do Tennessee, você tem a Casa da Irlanda, UK, e aí dentro de cada casa, dependendo do tempo que ela dura, você tem mais conteúdo ainda, porque eles criam conteúdo para atrair os visitantes. Porque no final, quando você entra ali, que eles vão pegar a sua badge, vão ler, então eles têm os seus dados, depois você vira um lead, você fica ali recebendo, né, as coisas. Então, assim, a dinâmica do evento é muito rica. Então, assim, quando eu vou para ficar os 10 dias. Eu quero ir do primeiro até o último dia, aproveitar tudo, mais os shows, porque o evento, ele tem, as trilhas, elas vão mudando. Você tem branding, depois você tem música, você tem XR, então você tem várias trilhas e o conteúdo vai mudando à medida em que essas trilhas vão mudando. Então, o evento ele vai. Você vê, tipo, uma cidade, uma casa, tem uma ativação, 2 dias depois já tem outra coisa, e muda do dia para a noite. Então, do ponto de vista da nossa experiência de ver eventos, a montagem de evento é incrível. Então, realmente, eu sou super fã, adoro, vou há muito tempo. E o ano que vem, inclusive, quero ir, porque o centro de convenções vai deixar de existir. E o evento, eu quero saber como é que eles vão fazer, porque o centro de convenções tem salas que cabem 2.000 pessoas para uma apresentação. Onde isso vai acontecer, já que o centro de convenções vai ser demolido para ser reconstruído, então entender onde vai acontecer isso. Mas, enfim, entrando no LinkedIn da Sing, dá para baixar tem o link para baixar o nosso, esse e-book. E vai aí ficar disponível aqui, vai ficar disponível. Ah, boa, ótimo. E uma coisa que nós evitamos é não expressar a nossa opinião. Tá? Aqui eu estou falando do que eu vi ali, o que chamou mais atenção. A gente, obviamente, fez um recorte do que nós gostamos mais, mas são frases e tópicos do que as pessoas falaram, tem até aspas, porque nós não queremos colocar o juízo de valor, porque cada um vai olhar para aquilo e vai ter uma interpretação. Então, isso é o que eu acho que é muito interessante no evento. Ele é muito rico, cada um vai ter a sua visão. O SX ele é diferente para cada pessoa, passa pela sua experiência, pela tua visão de mundo, então isso eu acho muito interessante. Com relação a IA... Quais shows tiveram, Vânia? Quais shows tiveram, Vânia? Esse ano não tem, assim, eu já vi show do New Order no lugar, no Austin City Limits, então foi um show maravilhoso, um lugar pequeno, foi maravilhoso. Esse ano o show que nós vimos foi Band of Horses, que foi num lugar também super pequeno, mas antes disso rolaram outros shows. Teve um show que eu não fui, porque a gente já estava cansada, já tinha visto uma série de coisas, do Benson Boone, que é um menino que estourou agora. Eu assisti o show dele no Lola, eu fui ao Lola ver a Alanis e vi o show dele antes. Mas teve o show dele lá, que todo mundo falou que foi incrível. Eu acabei não indo no dia, eu já estava cansada. E eu já ia emendar, né, de lá e para o evento da NVIDIA. Então eu estava controlando um pouco a energia para dar conta de tudo, porque tinha muita coisa para fazer lá. Mas esse show do Band of Horses foi muito bom. E bandas novas, que eu nem sei o nome, você acaba descobrindo novos talentos. Eu lembro de um ano que nós... tinha o Fender, eu esqueci o primeiro nome dele, mas ele estava numa ativação da Fender, e o nome dele é Sam Fender. E aí ele falou, não tenho nada a ver com a Fender, eu estou aqui tocando, e esse menino estourou depois. E é uma graça, o som dele é uma delícia. Então, assim, é muito legal para você conhecer bandas novas, né, artistas que estão despontando evento também. Criativo, né, Vânia?
Muito. Evento criativo é o que eu sinto falta, a multidisciplinar, né? As questões disciplinas todas trabalhando juntas para a criatividade. Eu não vejo mais isso. É maravilhoso ouvir isso. Não, lá é incrível. Eu recomendo super. É um investimento? É um investimento com a diferença que a gente tem do dólar hoje. A passagem não é tanto, é mais o badge que você, né, que é o ingresso, mais a hospedagem. Então, não é um evento, não fica barato. Mas se você for, de repente, com mais alguém, com mais uma pessoa ou duas, para aproveitar ali, né, otimizar os custos, vale muito a pena. Por tudo que você traz na bagagem. Você fica toda hora, cada hora que eu tô revendo o material, a gente tá revendo, você vai, nossa, eu não lembrava disso, e aí vai te dando novas ideias, eu podia aproveitar isso aqui, então é muito interessante. Voltando na IA, porque eu vou saindo e eu vou voltando. Aqui é isso, Vânia. Aqui é isso, é uma conversa. Vamos embora. A IA, o que eu achei interessante, primeiro, existe eu acho que assim, todo mundo fala dos riscos, então assim, eu acho que assim, existe uma preocupação muito grande de o excesso, né, você ter o domínio da IA em poucas mãos, isso pode ser um risco. Inclusive o livro da Amy Webb, The Big Nine, eu super recomendo, ele é incrível, e ele fala muito disso. E ela fala sempre em todos os cenários, quando ela vem trazendo ali os cenários de novo para ela vai apresentar. Só que assim, é um mundo sem volta. Ela mesma ela fala disso. A gente chegou num ponto que assim, a gente precisa se preocupar com as decisões que serão tomadas hoje, porque é isso que vai moldar o futuro. Para assim, não tem mais, não é um caminho sem volta, porque além da IA, a gente tem a computação quântica, que ela vai acelerar em 100 vezes, isso segundo o CEO da IBM, ela vai acelerar em 100 vezes tudo que a gente já consegue fazer com a IA hoje. Isso vai interferir em... e aí tem ele, tanto o CEO da IBM quanto o Ian Beecraft, que é um futurista, os dois falaram disso, se eu não me engano, teve mais um palestrante que comentou isso também, que a IA associada com a computação quântica, a gente vai acelerar em mais de 100 vezes a capacidade de processamento aí da IA, mas vai consumir menos de 1% da energia que é consumida hoje. Então, assim, hoje nós temos aí um consumo grande de energia, mas a própria tecnologia, a IA junto com a computação quântica já estão sendo unidas para melhorar tanto a eficiência energética quanto o uso de água, porque os data centers eles precisam de muita refrigeração. Então, até tenho orgulho, eu preciso fazer uma propaganda aqui do meu cliente, chamado Odata, que eu sou super fã, porque eles atuam com 100% de energia renovável. Eu acho que hoje é o data center mais sustentável, a rede de data centers mais sustentável que tem no Brasil, na América Latina. Eles atuam na América Latina toda, porque eu acho que é muito importante ter essa preocupação, porque não adianta, a gente viu mesmo semana passada aqui que começou todo mundo usando a nova capacidade do ChatGPT de criar imagens, e o Sam Altman falando que estava derretendo ali os servidores deles de tanta gente usando. Então, assim, isso capacidade de computação, energia. Exatamente. Então, assim, não dá para a gente falar de evolução, estamos evoluindo sem se preocupar com o planeta, não adianta. A gente precisa de energia e precisa de energia de fontes renováveis. Nisso, o Brasil é o que tem a maior matriz energética em termos de matriz verde, é o Brasil. Então, a gente estamos numa posição de destaque nesse quesito, e eu acho que a gente tem que se preocupar sim com isso, porque é muito importante. Não dá para pensar que a gente vai sair usando, porque assim, tudo esgota, a água acaba, eu sou neurótica com água, a água acaba, a energia vai acabar, a hora que acaba a energia, a gente vê a diferença que faz, você não toma banho, você não tem gás, você começa tudo, desliga tudo, você não faz nada, você não tem energia no computador, no celular, a água não fica gelada, então, enfim, a energia é
e água são importantíssimas. Então, sim, a gente precisa ter essa preocupação com a questão de usar fontes renováveis. Não é só não pensar em tecnologia, pensar em evolução e não pensar em sustentabilidade, né? A agenda global precisa ser seguida e ela tem total sentido até em ano de COP30, né? Então, exatamente. É importante. E tem uma outra questão da IA que eu achei bem interessante aqui também, que a gente vai... nós estamos usando a IA para tudo, só que assim, ela tá trazendo, ela tá exigindo, desculpa. Imagina, tá em casa. Aqui é a vida real, Vânia. Aqui é a vida real. Fica à vontade. Bom, a IA, ela traz, as pessoas, ela tá exigindo com que a gente aprenda coisas novas. Então, eu preciso aprender como usar a inteligência artificial, ela vai mudar, ela vai criar novas profissões, ela vai mudar muitas profissões, mas aí isso também vai criar uma nova dinâmica que é a guerra, isso quem falou foi um futurista, o Ian B. Craft comentou isso, que a guerra por talentos ela não vai ser por quem vai dominar a IA, ela vai ser por quem aprendeu algo novo e consegue aplicar isso no menor tempo. Porque assim, a gente está no momento, e eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido, que a gente está aprendendo o tempo todo. Então nós estamos em num outro momento de evolução do conhecimento, onde nós estamos, então assim, eu preciso abraçar o desconforto de sempre ter disposição para aprender algo novo. E o que vai fazer a diferença do profissional não é porque ele sabe IA, mas é porque ele aprendeu, ele desaprendeu, ele reaprendeu numa velocidade muito grande para conseguir acompanhar o quanto esse mercado vai evoluir. E eu achei essa análise muito interessante. E aí é um ponto muito legal. E esse é um ponto muito legal, porque esse plot twist que o SXSW trouxe, teve um outro ponto que eu estava lendo. Qual que é a maior preocupação quando fala de IA, Vânia? A maior preocupação é as máquinas vão tomar nossos empregos. Vira um grande robô, né? Vira um Isaac Asimov completo, né? Quando você fala sobre isso. Gente, só para usar aqui Isaac Asimov, a fundação, tá? Procurem a fundação, o robô, Homem Bicentenário, é fonte de tudo isso, tá bom? Mas assim, logicamente um plot twist muito grande, porque assim, não é isso que vai acontecer. É muito pelo contrário. Hoje, empresas com menor capacidade do que você vê aí hoje em dia, só as mídias sociais já fizeram isso. Você vê uma Maria Boca Rosa ser maior que a Natura em faturamento. Isso é um absurdo, você falar isso há 10 anos atrás. Mas agora com IA, está sendo possível empresas operarem como dando exemplo hipotético aqui, uma Ambev, com uma equipe de 10 pessoas, talvez menos. E aí a preocupação eles estão tirando empregos? Dentro de uma das palestras foi abordado isso, não é uma questão de tirar empregos, é uma questão de aumentar a capacidade produtiva com menos mão de obra, e não é que vai faltar emprego, muito pelo contrário, vão ser criados novos empregos com uma economia mais fomentada com outras N empresas. Então a gente vai ter em torno de, que era uma empresa tendo 10 mil funcionários, vão ter 200 empresas, esses cargos ali divididos com novos cargos, novos trabalhos. E esse insight para mim foi muito, muito maluco, Vânia. Eu falei que ia falar muito maluco. Foi muito maluco para mim. Eu olhei e falei, poxa, de fato é uma loucura isso, pensar que você está, na verdade, fomentando aquele cara que está ali, aí é solidão, a gente vai para outros lados, escapismo, por aí vai, mas você está fomentando da pessoa que tem um sonho de ter uma empresa, você dando uma capacidade para um jovem que está na comunidade, você está aumentando possibilidades de desenvolvimento. Ou seja, claro, depende da democratização, depende de muita coisa, teve até a questão de realidade virtual numa palestra, pelo que eu vi também que abordou isso, temos muito ainda a seguir.
mas os olhares são bons, não é, Vânia? São, e eu acho que é justamente isso. Não tem, assim, a gente vai ter uma redução de empregos em algumas questões, sim. Tem empregos tem profissões que vão desaparecer, porque vão surgir outras. Então, eu sempre tenho, eu acho que assim, você tem duas opções, você vai ser pessimista ou você vai ser otimista. Eu sou muito otimista com relação por mais que a gente esteja num país que tenha muitas diferenças, eu acho que isso também vai acelerar. A sociedade está cobrando cada vez mais que o governo, que as empresas, que todo mundo haja para que todo mundo tenha mais oportunidades. Então, eu acho que assim, a gente tem esse papel de buscar ali uma saída para oferecer mais oportunidades para as pessoas. E eu acho que com a tecnologia a gente consegue democratizar uma série de coisas. Ó, tem um investimento, você precisa ter um computador, você precisa ter um celular, você precisa ter internet, mas hoje em dia a gente tem mais celular do que pessoas no Brasil. Então, assim, ok, vivemos uma bolha? Vivemos. Então a gente tem que ter consciência de que estamos na bolha de São Paulo, e aí a partir daqui eu preciso, o que eu posso fazer para que esse conhecimento ele seja compartilhado com mais pessoas, que eu possa dar oportunidades para mais pessoas. A gente tem que buscar isso também. Agora, quando a gente olha ali para as preocupações, eu acho que tem muito essa questão, tem as preocupações, porque obviamente a gente tem toda uma questão regulatória, tem as questões geopolíticas, né? Tem muita coisa aí, mas eu vejo mais oportunidades do que, não sei, eu sou muito otimista. Eu sempre olho, eu acho que sempre tudo na vida tem um lado bom. Então, assim, indo além da IA, tem a questão da robótica. Então, assim, esse ano a gente viu muito mais robôs ali. A própria Amy Webb, ela veio com uma previsão de que no prazo de 1 a 2 anos a gente já vai ter robôs aí atuando em várias frentes. E quando nós fomos para o GTC, para o NVIDIA GTC em São José, que é o evento de IA da NVIDIA, que esse ano teve 5 dias, 25 mil pessoas de público, é um evento gigantesco, totalmente voltado para IA. O que mais a gente viu ali, além de, obviamente, inteligência artificial, eram estandes e mais estandes com robôs. Então, assim, tem um robô, eu fiquei apaixonada, porque assim, ele limpava a casa, ele limpava o vidro, ele passava Poxa, preciso de um desse, eu pago o que for. Não é o pequenininho, era um que assim, a gente até brincou, falou, não. Você olha assim, você fala, nossa, parecia a Cassandra, porque era uma pessoa, Cassandra da série do Netflix, realmente era um robô, realmente assim, é impressionante. E aí, coisas, porque, por exemplo, isso foi uma outra coisa que a Amy Webb comentou também, a gente não tem noção da capacidade de alguns avanços na robótica. Por exemplo, um robô amarrar o cadarço de um tênis. Ela falou, vocês não têm noção como isso é uma atividade complexa para um robô, porque ele não tem, né, essa mobilidade que nós temos. E no evento da NVIDIA, tinham robôs tinha uma área inteira só de robôs para a área médica, para cirurgia, fazendo assim, costurando. E você via ali os robôs sendo demonstrados ali, olhando, vendo ele atuando para entender. Então, assim, tinha robô na área médica, tem na parte de carros, assim, a parte de veículos autônomos é incrível. Em São Francisco, né, o evento da NVIDIA foi em São José, teve um dia que nós fomos fazer um passeio em São Francisco, no centro de São Francisco, teve uma hora que a rua ali, tinham 6 carros da Waymo, que era o carro autônomo, Uber, andando ali, assim, tava um atrás do outro, em Austin, eu não consegui, porque você acaba fazendo muita coisa a pé, tudo, né, walking distance, dá para você andar ali, tudo pertinho. Eu usei pouquíssimo Uber em Austin, então eu não consegui, eu queria muito, fiquei tentando pegar o veículo autônomo, que é um Uber sem motorista. E tinham vários. A Uber ela fez isso lá, ela fez esse lançamento, ela colocou vários carros autônomos lá, porque ela sabia que estava ali com uma série de pessoas que estão indo para um evento de inovação e que, né, vão valorizar todos os brasileiros. Acho que tinham mais de 2 mil brasileiros em Austin. É uma ativação de marca, Vânia.
É uma ativação de marca no final das contas. Puxando para o meu mercado aqui, sabe? Bom, se você vai pensar bem, um carro desse, ele te garante o quê? A diminuição do custo, te garante uma maior economia, maiores contratações. Consequentemente, ele garante, essa é uma questão que a gente vai ver, né, que o mercado quer ver também, a segurança, né? Porque não vai ter ultrapassagem maluca, não vai ter um respeito ao trânsito. Será que acaba a indústria da multa, então, Vânia, com isso daí? Será? Esperamos que sim, esperamos que sim. Porque, né, você tem aí eu tenho as Polêmica, pessoas. polêmica. Uma amiga comentou, mas você teria coragem? Eu falei, claro, o robô tem, eu confio muito mais no robô Claro, do que no ser humano dirigindo o carro. O robô tá mais ali, ele com pode dar algum certeza. defeito, ele pode, mas vai acontecer, ele vai parar, ele não vai bater. Eu falei, eu tenho muito mais Exato, segurança no robô do que no ser exato. humano dirigindo. A gente já anda de avião, o avião já é totalmente Se, automatizado, tem uma série de coisas ali. Olha, se for voador, aí eu tenho meu problema, Vânia. Eu tenho medo de altura. Avião é um sofrimento para mim. Eu acabei de fazer um tour por Santa Catarina. Tive que foi 1h10 de voo. Fiquei preocupadíssimo. Não vou falar muito, não. Mas, de fato, acho que é uma solução para várias coisas, né? Mas também vai esbarrar em várias situações, vamos colocar assim, principalmente quando bate no cultural. Uhum. Várias legislações, estrutura da cidade, iniciativas políticas, que é o principal, aprovações, enfim, vai ter uma série de situações sobre isso, né? Sim, Uma sim. série. Vânia, me fala uma coisa até nessa toada. Quando você fala isso, você já puxou da NVIDIA, vamos misturar, vamos fazer esse bolo de fubá aqui da avó. Vocês estão com muitas big techs, vocês atendem muitas big techs, né? Isso dá para vocês uma vantagem competitiva no mercado de vocês, vocês conseguem estar e entender, né, o que essas big techs estão colocando como tendência. Eu vejo muito isso, eu vejo muito como vantagem competitiva. E como que, dentro disso, você pensa na assessoria de imprensa, na comunicação, nas mudanças com esse cenário que você viu lá no SXSA? Bom, nós até participamos, né, do SX justamente para acompanhar, porque nós temos aqui, né, algumas marcas grandes, a NVIDIA, Twilio, Odata, Cloudera, então são grandes empresas aí de tecnologia, globais, mas temos as locais também, a UP, que é uma fintech nacional, o ID Labs, que é o primeiro um dos primeiros LLMs em português especializado na cultura brasileira. Então, tem a Wide Labs criou a Amazônia IA, que é muito legal. Justamente você fizer os testes ali, entender aí, ver como a diferença de você usar uma inteligência artificial que conhece a cultura brasileira, quando você vai fazer uma tradução, quando você vai perguntar sobre alguma coisa do Brasil. Então, é muito interessante. E eu acho que isso é um diferencial, porque a gente consegue ter uma visão melhor, mas também elas acabam sendo complementares. Nós não trabalhamos para marcas concorrentes, até poderíamos, mas eu acho que a gente entraria numa seara aí muito de pode ter ciúmes, é mais fácil, a gente trabalha para uma empresa uma empresa por segmento, então a gente consegue fazer um trabalho melhor, voltado efetivamente, porque assim, não é, eu acho que assim, é uma vantagem do ponto de vista de nós termos uma visão macro do mercado, mas cada marca tem a sua cultura, tem as suas necessidades. Então, para algumas a gente trabalha no Brasil, para outras a gente trabalha na América Latina, e aí cada mercado da América Latina tem a sua especificidade, né? Então a gente consegue fazer isso de uma forma personalizada para cada cliente. Mas aí indo para o SX nos ajuda a entender o que está acontecendo lá fora, porque isso, hoje em dia, não é só
a tecnologia pela tecnologia. A tecnologia, ela tem que ajudar a contar uma história. Eu tenho que falar o que ela está oferecendo para as pessoas aqui, o que ela está proporcionando. Então, lá atrás, a gente até tinha mais, olha, uma inovação, eu tenho isso aqui, é novidade, mas quando a gente vai divulgar alguma coisa, não é só falar, olha, o Jensen Huang lançou aqui o Spark, que é uma grande novidade que ele anunciou ali durante o GTC. Ok, mas o que ele vai trazer? Então, a própria apresentação do Jensen, assistir, né, o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, assistir a apresentação dele ali, ele mostrando o que cada uma dessas tecnologias vão fazer, como que elas vão ser aplicadas, para a gente é muito rico também e ajuda na hora de explicar aqui para o mercado nacional e também ajuda na hora de divulgar um case, porque a gente realmente vai entender, ok, graças a essa tecnologia, essa empresa vai conseguir aumentar o resultado dela, ela vai gerar mais empregos, ela vai expandir, a gente consegue entender ali na prática o que isso vai oferecer. Então, eu acho que nós não somos uma agência especializada em tecnologia, mas por gostarmos muito, e os clientes, eles acabam entrando sempre por indicação, então é um que vem, ou ele sai numa empresa, ele sai daqui, ele vai para outra, nos chama, sempre acaba, essa é a dinâmica do nosso mercado, a gente acaba tendo muitos clientes de tecnologia, como a gente gosta, acaba ficando, mas também a gente trabalha pro Snoopy, para Peanuts, então é legal a gente também ter, né, o outro lado, mas assim, Celso Rafael, grande Celso Rafael. Esse mesmo. Grande Celso Rafael, tem que voltar. Da Marcelo Global. Pontieri, que também participou aqui, tem que voltar também. Também. Tem aí. Mas eu acho que é normal também, né? Vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, né? É um trabalho muito bacana. Sabe que eu gosto de vocês, velho? Desse papo que a gente está tendo? Uma coisa que muito me incomoda no mercado: o comunicador de cadeira. O comunicador que fica na cadeira, não conhece pessoas, não vai a eventos, não pega tendências. E até teve uma das palestras da XSW que justamente fala isso. O mundo não é do líder reativo, é do líder ativo. E o líder ativo é o que transforma tendências em ações, que faz as tendências se tornarem realidade no mercado que ele está inserido. E é isso que é bem legal que você está falando, porque vocês não são um comunicador de cadeira. Você tem um currículo que, poxa, eu não tenho esse currículo dos meus sonhos, tá, Vânia? Disney, Itachi, enfim, por aí vai, tá? Desculpa, gente, eu não vou chegar a esse currículo aqui, mas eu honro aqui trazendo a Vânia, tá? E eu tô aqui para aprender com ela, assim como vocês. Claro que vai, claro que vai. Sou aqui apenas um comunicador do só sei que nada sei. Mas, assim, no final das contas, te incomoda um pouco essa coisa que tá um pouquinho, Vânia, vamos ser um pouquinho, entrar nesse mundo de comunicação, do pessoal ser um comunicador de cadeira, um comunicador de não estar nesses eventos, não buscar novidades, tendências. Será que o mercado se acomodou um pouco, Vânia? Não sei se acomodou. Eu acho que eu creio. Eu tenho uma visão muito poliana de tudo, tá? Eu sempre acho que tudo vai se resolver. Eu sempre tenho um pensamento positivo, que tudo vai dar certo. E eu sou assim na vida. No Mundo trabalho, dos otimistas. Vamos que vamos. Eu sou super otimista. Então, assim, eu acredito que isso não se sustenta. Então, se você não mostrar valor, se você não entregar valor do que você está oferecendo, é o que eu sempre falo para o cliente, que o cliente às vezes tem alguma coisa, ele vem, desculpa, mas eu tenho que reclamar disso aqui que eu gostaria de aprimorar. Não, o cliente que reclama é o cliente que ele está querendo fazer dar certo. Porque é óbvio que a gente não vai acertar 100% o tempo todo. É impossível, não tem como. Então, a gente tem essa parceria com o cliente de conseguir olhar ali além do que ele precisa, entender no olhar, de ter essa proximidade, de estar sempre muito junto, sempre falando, a gente interage muito com o cliente. Então, além da tendência, você também interagir para você entender efetivamente o que aquela marca quer, o que ele precisa. Então, a curiosidade, eu acho que assim, uma coisa que às vezes, essa coisa de você ficar só na cadeira, de se acomodar. E isso foi uma coisa que
foi um dos primeiros Chief Innovation Officer do Google, o Dr. Frederick, eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, que é um sobrenome super difícil. E ele comentou que assim, a gente está perdendo a curiosidade, e as pesquisas comprovam que quando a gente deixa de ser curioso, isso realmente é como se fosse um músculo que ele fica ali esquecido. E a curiosidade é o que te faz olhar, falar assim, aí Bruno, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Quem é a próxima pessoa que você vai entrevistar? Tá? E aí a gente começa com uma troca, e isso é a conexão humana que está faltando em tudo. Então, eu acho que talvez essas pessoas que estejam mais acomodadas ainda é um reflexo. Eu vejo, a gente ainda vê muito reflexo da pandemia, as pessoas ainda têm muito. E eu falo por mim, a minha bateria social, às vezes, também, ela tem um limite. Tem uma hora que eu preciso voltar para o meu espaço, me reconectar, e aí eu volto, até para conseguir doar alguma coisa, para ter algo interessante para falar, para trocar com a outra pessoa. Então, eu acho que não me incomoda as pessoas que estão ali, porque eu acho que tudo vai se autorregular. Então, se a pessoa está ali, o cliente não está feliz, aquele cliente vai sair, vai para outra pessoa, vai fazer outra pessoa ser mais feliz. Então, eu acho que está tudo bem. A gente aqui busca sempre estar ali, não ficar ali na zona de conforto, é sempre, né, se questionando muito. Às vezes a gente é até muito chata de questionar muito, mas assim, eu acho que a gente precisa fazer esse papel, né, trabalhando para marcas, que se eu não te perguntar, você vai estar exposto. Você me pagou para ser chata, para perguntar para você por que você está fazendo isso, onde você quer chegar, como que você quer chegar, com quem você quer falar. Porque muitas vezes o cliente chega já com uma fórmula que você fala assim, então, não vai dar certo. Dá certo no México, dá certo no Chile, Exato. Mas aqui no Brasil não funciona. Vamos fazer de uma forma diferente? E tem que ter essa troca, né? A gente tem... Então, assim, as pessoas que estão acomodadas, acho que em algum momento elas vão passar, e assim, se não tem profundidade, não dura, isso não dura muito tempo. Então eu acho que tudo vai se autorregulando mesmo. As pessoas confundem um pouco, né, Vânia? Confundem da gente conversar com as pessoas, a gente ser afável, eu sou um cara muito do videogame sozinho no meu dia a dia, é como eu sou, da minha leitura, eu me isolo numa padaria. Eu tenho ainda uma ideia, Vânia, de fazer um roteiro de padarias de São Paulo. Eu ainda vou fazer isso, eu adoro padaria, tá? Eu também gosto bastante. Nossa, adoro padaria. Se eu tiver que fazer, eu sou de Santo André, né, a brasileira não me paga, tá, brasileira? Por favor, façam aqui um merchan com a gente. Mas eu adoro lá na padaria brasileira Santo André, você me acha lá, é uma padaria conceito, melhor coxinha do Brasil, pelo menos eleita. E aí, pô, eu adoro. Mas assim, as pessoas confundem muito, né? A gente se conversar bastante, a gente falar bastante, com a gente não ter uma bateria social toda vez cheia, né? Não é bem assim, não é bem assim. Eu sou muito mais introspectivo do que o pessoal acha. Porém, eu entendo que eu preciso conversar com as pessoas. Eu gosto disso, de fato. Então, e isso é necessário. No mercado é necessário. Eu acho muito legal o que você falou. Você falou, poxa, a gente não é uma empresa especialista em tecnologia, mas aí veio o cliente, a gente teve que especializar. Mas aí você falou com maior naturalidade do mundo, onde algumas, eu tenho certeza, tá? Onde a maioria das assessorias de imprensa, a maioria das comunicações, vamos colocar dessa maneira, porque a gente sabe como é, né? Começou agora não, né? Começou há muito tempo aí, mas assim, no mainstream, começou agora. Até o pessoal pegar 2030, vão estar falando disso de novidade ainda, quando já tem outras 300 milhões de coisas andando. Vocês falaram de LLM, você acabou de falar de LLM, né? Então, para quem não conhece aqui da nossa audiência, vocês têm que se acostumar, tá? Vocês estão vendo um dos principais expoentes da comunicação no país falar de LLM, pessoal. Mas eu não sou TI. Pelo que eu sei, a Vânia é comunicadora. Tá? No final das contas, você está falando de Large Language Models, né? E aí a gente já está evoluindo a Large Language Models, né, para Small Large Language Models, né, o SLM. E quando a gente fala isso, a gente está falando de personalização já
da IA, então da linguagem da IA. Então, do SLM você pega um DeepSeek, você pega uma ChatGPT, você pega todos esses que são LLM. No SLM você personaliza isso para pequenos modelos com guardrails, ou seja, travas de segurança mais determinadas para alguns casos, algumas empresas. Ah, Bruno, tal, você trabalha com tecnologia, isso, aquilo. Pessoal estudante, vejam que a Vânia ela tem uma das principais empresas, a fundadora de uma das principais assessorias de imprensa do país. Inclusive atende o mundo todo. Vocês precisam saber os termos básicos de comunicação. Ah, inglês. Vocês precisam. Eu falo muito, Vânia, isso. Eu odeio a palavra mindset. Eu odeio. Assim, eu acho que pode falar muito bem pensamento, forma de pensar e tudo mais. Mas são termos do mercado. Fazer o MIT. São termos. São termos. Vocês vão ter que usar isso. São termos do mercado. Sabe? É muito legal isso que você está falando. Queria a tua visão, agora parte 2. Mais a visão do SXSW e do evento da NVIDIA. Fala um pouco do evento da NVIDIA também, como que surgiu, qual que é a importância. Vamos lá, Vânia, tapete vermelho, abriu a cortina, por favor. Só um parênteses do que você falou do inglês. O ano passado eu assisti uma palestra no SXSW, onde a pessoa comentava ali, era justamente falando da diversidade, de como integrar, né, você ampliar a diversidade no mercado de trabalho. E aí, por diversidade, você tinha ali as pessoas que estavam ali falando de mulheres, povos originários, pretos, amarelos, enfim, de né, todos os representantes ali buscando ter realmente, era um painel bem diverso, muito interessante. E aí eles trouxeram uma coisa que eu também nunca tinha parado para pensar, que 90% do conteúdo disponível na internet está em inglês. Somente 5% da população mundial fala inglês. Então, assim, o idioma é uma barreira. E eu nunca tinha parado para pensar isso, porque desde que eu me entendo por gente, eu estudo inglês até hoje, porque não é a nossa língua, então se você parar de estudar, você perde. Eu amo inglês, então eu ouço música, ouço podcast, fico assistindo com legenda em inglês, eu sou sempre a que acha que eu tenho que aprender, estou sempre aprendendo mais. E aí eu entendi isso, que assim, olha a barreira que a gente tem de acesso ao conhecimento. E aí, a partir disso, a gente começou a oferecer curso de inglês para a nossa equipe, justamente para que as pessoas possam ter acesso a mais conhecimento, porque o idioma te abre muitas portas. E aí, não só inglês, como espanhol, a gente já teve uma pessoa na equipe que, por ser fluente em espanhol, fez uma viagem, a primeira viagem internacional dela a trabalho foi para o México, por ser fluente em espanhol. Então, assim, o idioma te abre oportunidades, te abre portas. Então, só um parênteses, porque eu sou super defensora de ampliar os idiomas por conta disso. E já que você abriu essa porta, para a gente pegar um gancho para depois a gente abrir de novo a cortina, vou fazer também um merchan para um outro cliente de vocês, Save Me a Teacher, tá? Sim. A Carla Delia, ela esteve aqui com a gente. Ela é incrível. Né? E esse episódio ainda vai para o ar. Ela tem o podcast dela. Carla, mil perdões, eu esqueci o nome do seu podcast, mas podem lá procurar no LinkedIn, Carla Delia, Save Me a Teacher, tá? Na conversa você vê que as aulas são diferentes. E eu tenho muita vergonha de falar ainda inglês, né, Vânia? Eu sou o cara que não rodeia para falar. Eu falo, olha, tenho vergonha ainda, estou num inglês avançado, entendo, leio em inglês e consigo ter a minha conversa. Mas longe de ter uma entrevista ainda em inglês. Mas uma coisa muito, muito legal que eu estava falando com ela, é a tua língua mãe? Não é a tua língua mãe. Então a língua mãe é o português. Eu, como professora de inglês, em situações, fica aqui até uma prévia, né, do que vai rolar no episódio, ela disse, ela falou, eu passei vergonha nos Estados Unidos no começo, mas só que eu parei de falar. Falei, não é minha língua mãe. Muito da trava psicológica, muito de não falar inglês é pela trava psicológica. E você é comprovado, isso tem dados, assim, jogando dados a Deus dará, tá? Porque realmente, mas é basicamente isso.
mas 50% a 100% você ganha mais desde que você fale o inglês, né? Eu estou aqui, fiz minha aula hoje à tarde, faço toda semana a aula e é um investimento que, por favor, pessoal, façam, porque a gente também tem uma questão, né, Vânia? Que é tudo que está lá chega para a gente, se a gente não sabe inglês, com 4 anos de distância, de diferença para reverberar de fato no Brasil. Ou seja, a gente sempre vai ficar 4 anos atrasado em informação se você não sabe inglês. E isso é uma coisa que, se você sabe, você acaba trazendo. Quantos empreendedores deram certo trouxeram ideias de fora porque sabem inglês? Tá? Então, é muito importante, pessoal. É muito importante. Está em qualificação. E empresas, por favor, façam o que a Vânia fez. Deem, coloquem o incentivo, tudo bem se não pagar também, mas coloquem o incentivo do inglês para os seus colaboradores antes de cobrar, beleza, pessoal? Por favor, tá? Porque a gente sabe que o mercado você também tem que educar um pouco os colaboradores, mas também educar os empreendedores e educar o pessoal aqui em relação a medidas, tá? E a gente está em busca aí por propósito do marketing de podcast por um mercado melhor e um mercado saudável, principalmente. Vânia, fechei a minha cortina, abri a sua. Vai lá. Bom, acho que do South by Southwest eu já falei bastante, foram várias trilhas ali bem interessantes. O que eu recomendo, o material que você vai deixar aqui, tem uma professora, Lori, que ela tem um podcast chamado The Happiness Podcast, que ela fala né, um podcast falando sobre felicidade, e ela traz uma série de dicas ali que eu acho super interessante. Tem a Esther Perel, que é uma psicoterapeuta de Nova York, que ela é incrível, ela é belga, mas ela é especializada em relacionamentos, e ela fala muito do impacto da tecnologia nos relacionamentos. Então, assim, todo mundo falando muito dessa questão das pessoas se reconectarem. Eu acho que tem uma parte do que a gente traz ali no e-book, mostrando um pouco das últimas tecnologias, falando como que da IA, o que a IA ainda pode avançar, quais são as tendências, mas também tem muito falando sobre a questão da conexão humana, da necessidade da gente se reconectar. Tem um exercício interessante que é justamente o ex-chefe de inovação do Google. Ele foi o primeiro chefe de inovação do Google, falando. Ele primeiro pergunta para a gente como você vê o futuro? E aí as pessoas começam, assustador, medo, desesperador. Só as pessoas foram respondendo só coisas negativas. Aí ele muda a pergunta e fala assim: como você como você organizaria o seu futuro? Com muita esperança, com muitas viagens, com uma casa boa, com uma vida em família. E aí ele traz isso que, assim, você precisa se colocar nesse futuro, visualizar o seu futuro, se colocar nesse momento de incerteza, porque é uma incerteza, a gente está falando do futuro, a gente não sabe ainda, se jogar nisso para que você possibilite que esse futuro, como você quer, seja dessa forma. Se você só ficar com medo e não planejar isso, não vai acontecer. Então, ele inclusive tem uma conversa muito interessante, porque ele é meio paz e amor, ele estava com um chapéu, assim, com uma pena, ele fala devagar. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, você pensa, né, um evangelista de inovação, né? Você acha que ele vai chegar com um robô embaixo do braço? E ele vem ali, assim, todo num momento zen, com uma outra visão. E aí teve um podcast que foi a Esther Perel entrevistando ele e a Amy Webb, que é extremamente pragmática. Então foi muito interessante a conversa entre os dois. A gente até colocou, porque foi a gravação, né, do podcast. O podcast já está disponível. Tem o link ali, eu recomendo super ouvir esse podcast, que foi bem interessante. E uma outra coisa também, teve uma apresentação da Sheryl, não vou lembrar o sobrenome dela, mas está no e-book, falando sobre storytelling, e ela justamente falando do lado humano. Então, ela trouxe uma campanha maravilhosa, falando como você criar histórias, né, storytelling focado, mais humanizadas.
E aí ela trouxe, ela traz, eu também coloquei no e-book, a gente colocou o link da apresentação dela, está disponível no site do South by Southwest na íntegra, e é incrível porque ela traz exemplos. Ela é uma diretora de criação, ela é roteirista, então de campanhas que ela criou, e uma campanha que foi feita por um energético com a Simone Biles, mostrando quando a Simone, o momento de vulnerabilidade da Simone Biles e o energético apoiando ela e mostrando o lado dela, porque realmente, né, as pessoas, ela foi muito criticada quando ela desistiu das Olimpíadas, mas tinha uma série de coisas por trás que ninguém foi entender o que estava acontecendo. Então, justamente o energético falando que apoiava o momento que você precisa parar. Então, assim, é uma campanha linda, tem toda uma narrativa ali muito interessante, então vale muito a pena. Depois no e-book vocês vão ter o acesso aí, tem o link ali, vale muito a pena. E aí, indo para o GTC, que aí é uma imersão, assim, a NVIDIA realiza esse evento há 17 anos, sempre em São José, que é a sede da NVIDIA em Santa Clara, ali do lado de São José, no Vale do Silício, são várias cidades ali, uma do lado da outra, tudo pertinho. Esse evento ele acontece no Centro de Convenções de São José, e também tem os hotéis no entorno, então você tem ali as principais palestras, então tem palestra, tem mentoria, tem uma série de trilhas que são, os parceiros vão para lá para treinar, para entender como tirar melhor proveito das inovações da NVIDIA, vão conhecer as novidades e vão aprender como usar isso também. Aí tem uma feira de inovação que eles tinham mais de 400 expositores, e aí você tem todas as grandes Big Techs, Amazon, Oracle, Dell, Lenovo, Samsung, tá todo mundo lá, mas muitas startups. Assim, a área de startup é uma das que mais bombava, ficou lotada, 25 mil pessoas durante 5 dias do evento, e aí você tem o Jensen fazendo a palestra dele, que é a palestra de abertura no segundo dia do evento, que praticamente o primeiro, porque segunda-feira foi mais à tarde, ali abre o evento, mas a abertura oficial foi na terça-feira de manhã, no SAP Center, que é um lugar onde eu já vi um show do Bon Jovi, porque é uma arena de concertos, de shows, e ele fez uma palestra ali, o keynote dele, né, a palestra de abertura, com mais de 2 horas de duração, para 20 mil pessoas. Assim, não é uma palestra, o CEO da agência vai fazer, da agência da empresa, vai dar uma palestra, abrir o evento para 20 mil pessoas. Então é um negócio gigantesco. E aí, ali ele vai trazendo todas as inovações, anunciando os lançamentos ali da NVIDIA. E aí é quem acaba pautando ali a grande inovação de IA. Então, os 3 grandes pontos ali que eu destaco, obviamente tem muito mais coisas. Quem quiser pode ver, a gente divulgou no site da Sing, tem todos os anúncios anunciados durante o GTC. Agentic AI, então a IA de agentes, então assim, o ano passado eu já fiz um curso para aprender como é que eu faria um agente, porque assim, o agente de IA, e aí a gente entra na questão do reasoning, que é a IA aprendendo com ela mesma. Então ela começa a pensar, e aí a partir do momento que o reasoning vai crescendo cada vez mais, a gente vai para a IA física. O que é a IA física? A IA física ela que vai estar controlando objetos físicos. Então, é o robô, é o carro que anda sozinho, que a gente estava falando aqui um pouco antes, do Waymo, do Uber, autônomo, os robôs que você tem ali, o robô para a área médica, o robô que está dentro de uma casa fazendo uma limpeza, que está numa área, por exemplo, tinha ali, a gente tinha robôs na parte de logística, atuando, por exemplo, em reposição tanto de estoque quanto dentro de um estoque, né, num grande armazém, como dentro de um mercado, por exemplo, porque é justamente isso, essa foi a grande evolução. Os robôs, eles não faziam esse movimento aqui que a gente tem das mãos, então ali tinham vários robôs que você via ele agachando, ele levantando, ele dançando, ele falando, respondendo perguntas. Tinha um robô na recepção, tinha bem na recepção do centro de convenções, como se fosse, sabe quando você tem uma área de informações e um evento, você vai pedir informações, ficava um robô ali com um bonezinho super bonitinho, com uniforme, tinha um microfone, você ia ali fazer uma pergunta para ele.
Ele respondia na hora, ele não tá esperando. Maravilhoso. Assim, não, eu vi aquilo, sabe, você fica igual criança, você fala, meu Deus, não é possível isso aqui. Então, assim, é um evento de, assim, você volta de lá, eu falo, meu Deus, eu fui ao futuro e voltei, porque é uma coisa, assim, incrível. Então, assim, é o reasoning, a IA física, e os agentes de IA e a robótica. Eu acho que são 4 pontos aí que ele reforçou bastante. E uma dica, eu comprei lá, tô lendo ainda, chama The NVIDIA Way, é um livro que foi lançado este ano, contando a história do Jensen e a história da NVIDIA. É super interessante, eu tô no meio do livro, tô devorando o livro, porque é muito interessante, eu comprei lá, né, então, mas assim, se olhar, provavelmente na Amazon tem disponível, deve ter disponível ali para comprar, e é muito interessante, porque aí você vai. O autor é um jornalista que escreveu um outro livro que é um best-seller que fala sobre a guerra dos chips. Então, conta ali dos bastidores, né, do Vale do Silício. Ele fez esse outro livro que é muito bom também, e esse do Jensen tá incrível. Eu estou devorando o livro. E é também interessante porque aí você vai entendendo cada vez mais a questão de onde veio, da cultura da empresa, como ela funciona, por que ela hoje ela ultrapassou aí o valuation de trilhões de dólares, justamente tem muito da cultura da empresa. Então, tem muitas lições de liderança nesse livro também. Então, é outra dica que eu deixo aqui. Olha, eu não sei a hora que... vocês não sabem, mas eu faço muitos cortes aqui com a IA, tá? Já tá falando de IA, dentro aqui do que a gente grava, tem uma série de cortes que eu faço de IA e eu coloco depois, acho que vai dar muitos cortes, assim, e se eu vou ficar refazendo esses cortes só para poder fazer mais, porque é muita coisa rica, Vânia, com certeza a gente nem falou de todo o material que vocês fizeram da Singa, né? Não, é impossível. E vocês, é muita se vocês coisa. quiserem, é possível. Então a gente vai disponibilizar por isso e principalmente eu vou ler esse material, isso é um compromisso meu aqui com a Vânia, tá? Mas também um compromisso aqui com os grupos de mentoria para poder passar minha visão aí no grupo 2. E também com os mentores correspondentes. Acho que é até legal, Vânia, te falar que no grupo de mentoria a gente tem o Country Manager da GoDaddy, a gente tem o Olímpio, e aí eu acho que é legal falar do Olímpio, porque ele teve junto com a NVIDIA, com o Marcelo Pontieri da NVIDIA, e se vocês querem saber um pouquinho mais de IA, vocês têm que ver um pouquinho do papo do Olímpio, onde ele estava comandando ações da Yamaha, né, de tech, como cliente, e a NVIDIA falando um pouquinho, Marcelo Pontieri falando, diretor de marketing da NVIDIA Latam, falando um pouquinho de como a NVIDIA é reconhecida desde o aeroporto em São Francisco até toda a região, né? Como isso mudou, ele que está anos e anos na empresa, como que agradece, tem uma questão de agradecimento, né, da NVIDIA por ela estar lá, por ela ter movimentado tanto, né, a região, e é muito bacana vocês ouvirem esse episódio. Ouçam, é um episódio mais técnico, com 2 pessoas hiper técnicas, né? Eu estou ali mediando e falando de comunicação e branding, que é as coisas que eu gosto, mas também, obviamente, tech, eu sou um viciado, e estava lá dentro desse papo, então ouçam, tá? Vânia, eu só tenho a te agradecer, tá? Sobre essas informações. A gente está com 1h30 de podcast, de episódio que passou como se fosse 10 minutos. Eu tenho aqui mais umas 20 perguntas para te fazer. Mas, olha, rendeu bastante. E eu preciso, senão o meu editor, eu falo aqui alguns episódios que ele vai me matar. Rio, me desculpa, tá? Mas é isso, Rio. Os papos, eles fluem aqui no Marketing The Podcast. E é ótimo aí para a audiência, que eu tenho certeza que vai gostar bastante. Chegamos ao último bloco. Você já falou de alguns documentos para o pessoal poder estudar, documento da SING que trouxe da SXSW, falou isso agora da NVIDIA Way, mas eu quero, para quem está começando na comunicação, quem está querendo se inteirar, agências de comunicação que estão querendo ouvir um pouco mais,
Traz algumas obras para a gente, Vânia, traz série, pode ser livro, pode ser tirinha, você falou da Peanuts, pode ser uma tirinha do Charlie Brown, pode ser o que for, mas traz aí pro pessoal que quer se espelhar dentro do que você construiu, dentro do que você passou aqui, que possa ir atrás de conteúdo. Nossa, tem bastante coisa. Bom, o livro O The Big Nine, da Amy Webb, eu acho que é uma leitura Pode ser 12, obrigatória. pode ser 12, pode ser 15. Não, acho que esse livro dela é incrível, ele já tem disponível em português, então eu acho que é porque esse que eu comentei do Jensen, né, acabou de ser lançado, então por enquanto ele só tem em inglês, mas o The Big Nine, ele é incrível, super recomendo. Acho que assim, os veículos, a gente tem no Valor Econômico, a Dani Brown, ela faz uma cobertura incrível de tecnologia, então acho que assim, acompanhe na imprensa, dá para acompanhar e ver tudo o que está acontecendo, tem o Valor, tem essa cobertura, tem o Startups, que é um site voltado para startups, eles já falam muito, acompanham muito, Bloomberg Linha, então acho que assim, são veículos da mídia que são super sérios, que acompanham muito o que está acontecendo, estou falando isso, né, de Brasil, mas tem outros aí, América Latina, Many Americas, se você for buscar outros, você vai ver muita cobertura, eu acho que isso ajuda muito. Eu sou a louca do documentário, eu adoro documentários, então assim, a Netflix tem muitos documentários ali, uma série de eu não tinha, eu posso até te passar depois alguns nomes, porque eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas tem documentários na Netflix que falam sobre cibersegurança, então dá para você aprender muito, entender o que está ali sobre, teve o caso da Cambridge Analytica, tem um documentário na Netflix que fala sobre esse caso, que eu acho super importante. Tem um outro de uma defensora também de privacidade, que tem um documentário dela também no Netflix, acho que era a doutora Roy Buolami, se não me engano, eu estou tentando lembrar o nome dela. Eu assisti a palestra dela no SXSW do ano passado, ela é incrível. Tem o documentário, tem a Privacidade Hackeada, é o nome do documentário. É imperdível. Ele é muito, muito importante. Então, assim, você buscando ali, busca a parte de documentários. Eu assino também todos os streamings, e aí eu fico buscando ali os documentários, porque tem muita coisa justamente falando sobre inteligência artificial. E eu acho que vale testar também e buscar cursos. Eu fiz uma especialização na FIA. A FIA tem um curso muito prático para você aprender a usar IA e criar agentes de IA. Então, eu acho que isso ajuda. E testar, porque tem muitos. Tem o Amazônia IA, super recomendo, Amazônia IA em português, e dá para você testar, e assim, testa com a preocupação de nunca coloque nenhum dado, principalmente se você vai testar na versão, primeiro você está usando a versão gratuita, não coloque nenhum dado sensível, nenhum dado que seja sigiloso, nenhuma IA, você tem que entender, até porque isso é uma coisa que a gente tem que entender depois. Você tem, por exemplo, dentro do ChatGPT, quando você cria um agente de IA, tem dentro da configuração, você vai falar, eu não quero que os meus dados sejam usados para treinar a IA. Então, isso é uma questão que você precisa ter ali, tomar cuidado para isso, não colocar os seus dados ali. Mas assim, hoje em dia já dá para usar muita coisa, dá para testar bastante e aprender na prática. Eu acho que aprender a testar é a melhor forma de aprender. Olha, Vânia, muita coisa legal. Por favor, sigam o que a Vânia falou. Eu aprendi demais, tá? Eu tenho que fazer aqui minhas considerações finais, e depois eu passo esse bastão aí olímpico para você, essa tocha olímpica para você. Mas assim, só agradecer. Acho que foi muito rico. Eu não tive a oportunidade de estar no XSW. Acredito que aí nos próximos anos eu estarei. E poxa, é muito legal ouvir, e eu vi muitas perspectivas, e a perspectiva de vocês eu estou até curioso para saber mais. Vou ler o documento, vou estudar,
e eu gostei muito da aula que você deu, porque justamente é um expoente da comunicação, é alguém que mostrou como se faz, usando as informações do contexto geral para os negócios. Eu achei genial. E volte sempre, viu, Vânia? Aqui, assim, como eu já falei, tem cadeira cativa, sempre tem aí uma liberdade de mandar mensagem, você sabe, seu time sabe disso. Uhum. Fiquem totalmente à vontade. Obrigado, obrigado, obrigado por o seu rico horário aí nessa noite de quarta-feira, né? E volte mais vezes. Eu que agradeço, foi ótimo, realmente o tempo passou voando, adoro falar e adoro falar das coisas que a gente viu ali, porque os eventos foram muito ricos, eu acho que não adianta também a gente aprender e não compartilhar, né? O conhecimento, ele é algo que a gente precisa compartilhar para que mais pessoas também, e aí a gente vai espalhando bem, vai espalhando conhecimento, vai espalhando crescimento, e vai todo mundo se ajudando, a gente acredita muito nisso. Então, muito obrigada aqui pelo seu espaço. Maravilhoso. Pessoal, episódio sobre comunicação, como nunca falado aqui. Aula, tá? Aula. Quero agradecer vocês aí, ouvintes do Marketing The Podcast, agradecer por sempre estarem com a gente. São mais de 3 mil ouvintes aí, mais de 200 inscritos. Poxa, muito legal. É uma audiência que hoje é extremamente segmentada nossa, mas que a gente está conversando aí com mais públicos, a gente está trabalhando bastante em prol da comunicação do Marketing The Podcast. Quero fazer aqui meu jabá, falando aqui também que empresas que quiserem patrocinar o Marketing The Podcast, temos o Media Kit, peça o nosso Media Kit, precisamos de patrocinadores para o projeto também. O projeto vai continuar de qualquer jeito, tendo patrocinador ou não, porém, precisamos também para poder alcançar novos voos aí dentro do Marketing The Podcast, tá? Lembrando que é um projeto independente, tá? Nosso aqui. Outro ponto, temos o nosso grupo de mentoria, tá? Ele anda bastante junto do Marketing The Podcast, ele está ali encabeçado por mim, a gente tem ali os mentores correspondentes hoje, que eu chamo de MC, né, aqui, mas a gente tem aí o nosso querido André Sávia, ex-head de inovação da Embracon, que hoje está trazendo aí novidades de inovação do Silicon Valley, tá? Vale do Silício. Temos aí o nosso grande Luiz Delbo, que participou aqui do Marketing The Podcast também como mentor, country manager da GoDaddy. Temos o Olímpio, tá? Que aí é uma das referências em governança de TI no país. Rodrigo Búculo, C-Level da 5ASEC. Temos também a Mariana, que traz o mercado ótico de luxo, moda. Poxa, muita gente legal, tá? Então, por favor, vão lá, entre, tem o nosso grupo free. Temos o nível 2, que aí tem ali um pagamento de R$ 119,90 mensal, mas também tem insights ali mais aprofundados nossos também, dos nossos mentores, e acesso total aos nossos mentores. É isso, estamos aí acabando esse episódio, mas tem muita coisa legal, muito mais formatos, Decifrando a Matrix, tem muita coisa bacana aí a vir para o Marketing The Podcast. É isso, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Sing.